Oi, meu nome é Liz e eu vou falar o conceito geral do nosso trabalho. Óptica é o ramo da física que tem como objetivo o estudo da luz e fenômenos relacionados a ela, buscando explicar a trajetória da luz visível, ultravioleta ou infravermelha. Além disso, estuda a natureza constitutiva da luz, também a causa de defeitos da visão, projeção de imagem, entre outros assuntos. Óptica e seus estudos. A óptica é a parte da física responsável pelos estudos da luz e dos fenômenos associados a ela. Como a luz apresenta comportamentos dual, pode ser considerada ondas ou partículas. Os estudos da óptica se dividem em duas partes: a óptica física e a óptica geométrica. A óptica física, quando se considera a natureza da ondulatória da luz, e a óptica geométrica, quando a luz é considerada uma partícula e seus estudos são feitos a partir do conceito de raio de luz, conferindo assim um modelo geométrico para a luz. Boa tarde, eu sou o Vinícius e eu vou falar sobre os princípios da óptica geométrica. São dois principais. O princípio da propagação retilínea, que diz que um raio de luz sempre vai se propagar em linha reta, ele não vai fazer curvas. E o princípio da independência de raios de luz, dizendo que os raios de luz podem se cruzar, podem passar um perto do outro, mas eles nunca vão mudar sua trajetória e nunca vão interagir indiretamente, eles sempre vão continuar a sua trajetória certinho. Fontes de luz. Existem dois tipos de fontes, as fontes primárias e secundárias. As primárias emitem luz própria, como por exemplo o sol ou uma lâmpada. As fontes secundárias refletem a luz recebida pelas fontes primárias, como a lua que reflete a luz do sol e acaba sendo uma fonte de luz, mas indiretamente. Tipos de fontes de luz. Existem dois tipos também. Fontes extensas, que é quando possuem tamanhos parecidos com a fonte secundária que vai refletir a luz, como por exemplo uma lâmpada que ilumina um livro. Os tamanhos deles são mais ou menos parecidos ali. E fontes pontuais, que é quando o tamanho da fonte da luz pode ser desconsiderado em relação à secundária que vai refletir. Por exemplo, o sol emitido a luz em um jardim. O tamanho do sol é muito maior do que o do jardim e pode ser desconsiderado. Existem três meios de propagação em que a luz pode se propagar, né? O primeiro são meios transparentes, que os raios de luz passam por ele de forma ordenada, como por exemplo um vidro, e dá para ver as coisas através desse vidro do outro lado. Dá para você ver as coisas bonitinho, porque os raios de luz passam de forma ordenada, não mudam sua trajetória, nem velocidade, nem direção. Outro meio é o meio translúcido, que esses raios de luz passam por ele de uma forma, porém, desordenada. Dá para ver um pouco as coisas do outro lado desse vidro, mas não muito. Não dá para ver com muita clareza. Fica tudo meio embaçado, como por exemplo um vidro opaco. E o terceiro meio é o meio que chama meio opaco, e os raios de luz não passam por esse meio, ou seja, não é possível ver as coisas do outro lado do lugar onde está, né? Por exemplo, uma parede, não é possível ver nada do lado de uma parede porque os raios de luz não passam por esse meio. Fenômenos da luz. No estudo de óptica existem dois fenômenos bem importantes na luz. O primeiro é a reflexão. Acontece quando os raios de luz interagem com algum meio e esses raios se refletem e continuam seu trajeto no mesmo ângulo que eles caem nesse meio. Por exemplo, é um espelho. Você apontar uma lâmpada para um espelho, os raios vão refletir e continuar sua trajetória na mesma angulação que eles caíram. O segundo fenômeno é a refração, que é quando um raio de luz tem sua velocidade e sua direção alterada quando eles passam por um outro meio que o índice de refração é diferente. Um exemplo disso é quando a luz do sol bate na água. Ele muda de meio. Ele estava no meio que é o ar, e ele entra num meio que é a água. São dois meios diferentes e que o índice de refração da luz é diferente. Por isso acaba que a sua velocidade e a sua direção se alteram um pouco. E essa daí é a equação para medir o índice de refração. Ela diz que N, que é o índice de refração, é igual a C, que é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8, dividido pela velocidade de propagação desse raio de luz no meio. Aí você consegue descobrir o índice de refração. História. Bom, a história sobre a óptica veio por Isaac Newton e ele só começou a estudar sobre ela e sobre a luz por volta de 1668, onde ele descobriu que o prisma ele reflete cores diferentes através de ângulos diferentes.
E dentro dessa e de diversas outras descobertas, veio o fenômeno de dispersão, onde ele não conseguia analisar muito bem a dispersão da luz, porque os telescópios convencionais da época, eles tinham uma imagem muito turva. Então não era muito claras as imagens. E para resolver seu problema, em 1668, Isaac Newton ele inventou seu próprio telescópio refletor, onde ele tinha cerca de 8 centímetros de comprimento e gerava uma imagem muito mais clara e muito mais ampliada. De 1670 a 72, Newton ele deu diversas palestras sobre óptica na época, e durante esse período ele investigou a refração da luz, onde ele demonstrava que os aspectos multicoloridos produzidos por um único prisma poderia ser recomposto em luz branca por uma lente e por um segundo prisma. Em 1704, Newton ele publicou um livro no qual ele expôs toda a sua teoria da luz e sobre a óptica, e depois e durante esse processo todo de descoberta sobre ela, diversas coisas foram alteradas por diversos outros cientistas até chegar na óptica que conhecemos hoje. Olá, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre os maiores cientistas atuantes na óptica. No século XVI, Galileu Galilei apresentou seu primeiro telescópio, em 1609, e Snell Descartes chegou à lei da refração. Outro importante nome para a evolução dos estudos sobre a óptica foi o de Hughes, que em 1678 apresentou a hipótese de que a luz seria uma onda. Isaac Newton também deixou suas contribuições, como a teoria da variação de índice de refração da luz pela variação de cor. Foucault, que descobriu que a velocidade da luz era maior no ar do que na água. Essa descoberta chocava-se com a teoria corpuscular. Foi de James Clerk Maxwell a principal evidência de que a luz comportava-se como uma onda eletromagnética.